Olá, meus queridos. Eu estou passando aqui só para fazer um esclarecimento rápido. Eu lancei um desafio sobre dízimos, ok? E eu fiz alguns questionamentos. E eu vou deixar bem claro dois questionamentos que eu fiz no nosso vídeo sobre dízimos. Eu perguntei. Eu afirmei primeiro o que Cristo disse em Mateus 23, versículo 23. Lá o Senhor se refere a exatamente... Eu vou pegar a Bíblia porque eu acho que só pegando a Bíblia, porque quanto mais a gente fala, parece que existem pessoas com um problema de cognição gravíssimo, não é? E você está dizendo as coisas para eles, e eles parece que não estão entendendo o que você está dizendo. Eu vou repetir, porque alguns estão querendo vir falar no canal, dar estudos sobre dízimos. Eu acho muito difícil você falar alguma coisa sobre dízimos que eu não saiba. Acho muito difícil. Eu quero deixar registrado aqui Mateus 23, 23. Preste atenção. Mateus 23, 23. Diz assim o texto bíblico. Eu vou ler. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. A pergunta simples nesse texto bíblico. Cristo, em Mateus 23, 23, está negando a existência da prática do dízimo. Você leu Mateus 23, 23. Cristo está aqui em Mateus 23, 23, dizendo: não entregue mais o dízimo. O que você entendeu? Você já leu esse texto, mas o que você entendeu? Uma vez Cristo fez essa pergunta. Como lês e o que entende? Ou o que lês e como entende? Porque a questão não é só ler, a questão é entender o que leu. A questão não é só ler o texto, a questão é ter a hermenêutica, a exegese do texto, é entender um pouquinho de português. Quando Cristo diz aqui, vocês trazem o dízimo do endro, vocês trazem o dízimo aqui, ó, do cominho, vocês trazem aqui o dízimo da hortelã. Ele está dizendo que os fariseus entregavam os dízimos de tudo. Aí Jesus diz, vocês estão esquecendo de algo mais importante da lei, que é o juízo, a fé e a misericórdia. Aí Jesus completa o texto dizendo, deveis fazer essas coisas. Que coisas? Exercer o juízo, a fé e a misericórdia. Aí depois Jesus termina dizendo, sem omitir aquelas. Aquelas o quê? Ou aquelas quais? Sem omitir a entrega dos dízimos. Você consegue entender isso ou não? Hein, pastor? Ei, irmão? Você está conseguindo entender isso? É cognição, interpretação, hermenêutica. Consegue entender isso? A minha pergunta é simples. Cristo está negando o dízimo aqui?
Em Mateus 23, Cristo está negando o dízimo aqui. Você consegue ver nesse texto Cristo dizendo: não, a partir de agora vocês não devem mais entregar dízimos. Cristo já estava manifestando-se como Senhor, inclusive nós lemos Jesus até desobedecendo o sábado, porque ele estava se manifestando agora, instalando a dispensação da graça. E aí você consegue entender? Vou perguntar novamente. Cristo está aqui negando a prática do dízimo? Cristo em Mateus 23 está dizendo para não mais entregarem os dízimos? E o que lemos lá em Lucas 18, quando ele conta a parábola daquele fariseu e do publicano que vai orar, e ele fala dos dízimos de novo: eu entrego os dízimos. A questão é simples, meu amado irmão. Não importa aqui, não está em questão aqui dízimo do quê? Se é dízimo da hortelã, da vaca, do boi, se é dinheiro, não está aqui em questão isso. Você consegue entender? A questão aqui não é dízimo do quê? De onde veio? Por que nasceu? Qual era a obrigação? Quanto tempo? Quanto que era? Eu não estou questionando isso. Nada que você vai falar fora do tema não vai ser novidade para mim. Eu não estou aqui. Eu disse no outro vídeo que eu não iria falar sobre a historicidade do dízimo, da Constituição, da teoria geral do dízimo. Eu estou apenas fazendo um questionamento sobre a questão se nós ainda devemos entregar ou não o dízimo. Só isso. Não me venha com subterfúgios, outros questionamentos. A minha pergunta é simples. Cristo em Mateus 23 e lá em Lucas, quando ele fala em Mateus 23, ele está negando a prática do dízimo? Ou ele está reiterando? Ele diz: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele está dizendo, eu vou traduzir para você. Ele está dizendo: você tem que praticar a fé, o juízo e a misericórdia, mas você deve também entregar os dízimos. É isso que o texto está dizendo. E aí, eu fiz um questionamento aqui. Cristo está negando a prática do dízimo? E te faço uma outra questão. Dos 31.102 versículos da Bíblia. 31.102 versículos da Bíblia. Eu quero um texto, que você me diga aonde na Bíblia está proibido a entrega do dízimo. Quando parou a entrega do dízimo? Eu quero um texto. Eu não quero que você venha me dar aqui ensinamentos sobre dízimo, onde nasceu o dízimo, quando o dízimo deixou de ser animais, quando passou a ser dinheiro. Isso não é isso a pergunta, entenda. A questão é, os dízimos ainda é uma prática bíblica? Há um texto na Bíblia que proíba a entrega do dízimo? Você tem esse texto? Eu desafio você, pastor. Eu desafio você, doutor. Me entregue um texto dos 7.957 versículos do Novo Testamento. Um texto, eu quero só um versículo que diga que a prática dos dízimos não é mais necessária. Dá para entender isso ou não? Mateus 23. Cristo está negando a prática dos dízimos aqui? Ou Cristo está reiterando? Ele falou dos dízimos que os fariseus entregavam. Ele podia ter dito aqui, olha, não precisa mais entregar dízimos. Mas o que foi que Cristo fez? Ele disse, vocês têm que fazer
a prática do juízo, da misericórdia e da fé, e também devem praticar a entrega dos dízimos. Não me venha com balela, com conversa. Não precisa me explicar aqui o que é dízimo. Eu não tô... Ou você acha que eu não sei o que é dízimo? Você acha que eu não sei de onde se originou o dízimo? Você acha que eu não sei toda a história dos dízimos na Bíblia, dos 40 textos da Bíblia, incluindo o Velho e o Novo Testamento? Você acha que eu não sei isso? Você ainda não captou qual é o meu questionamento? Você não consegue captar o meu questionamento? Meu questionamento é simples. O dízimo é uma prática ainda para a igreja, segundo a ordem bíblica? Só isso. Não me interessa como, quando, o que é. Não, não é isso. A questão é única, central. Cristo, em Mateus 23, reiterou a entrega do dízimo ou não? Meu irmão ia explicar, não, o dízimo do coentro, do endro, o dízimo da hortelã, o dízimo não sei de quê, era o dízimo não sei de quê, blá, blá, blá. A pergunta não é essa. A pergunta é, Cristo está reiterando a entrega do dízimo ou não? Quando Paulo escreve aos Hebreus no capítulo 7, ali está mais uma oportunidade de negação do dízimo. Ele negou o dízimo ali, a prática do dízimo. Antes de você vir para dar um comentário, assista o vídeo. Olhe o vídeo direito. Observe o vídeo direito. Veja qual é a pergunta. Veja qual é a colocação. A minha colocação é: Cristo rejeitou a prática dos dízimos em Mateus 23. A segunda questão é: dos 7.957 versículos do Novo Testamento, você tem um só, eu só quero um texto claro e evidente que prove que a prática do dízimo não é mais aprovada pela Bíblia. Só isso, só. O resto sobre dízimos, eu posso te dar uma aula sobre isso. Tudo que você quiser saber sobre dízimo. Eu estou apenas em um ponto da Bíblia. Em um questionamento só. A prática do dízimo ainda tem respaldo bíblico para a igreja atual? É só isso. E eu quero que você me dê um texto. Me responda essas duas questões só. Só isso. Não preciso falar de dízimo, dar uma aula de dízimo, porque eu posso lhe dar uma aula de dízimo. Não, não é isso. A pergunta, repito, para aqueles que têm dificuldade cognitiva. Em Mateus 23, Cristo falou sobre a respeito do dízimo. Ele aqui negou essa prática, disse que não podia mais essa prática, que não era mais aceitável essa prática, ou ele reiterou essa prática? Se você entendeu um pouquinho de português, a sua resposta será sim. Segunda questão, dos 7.957 versículos do Novo Testamento, há um versículo só que sirva como respaldo bíblico para desaprovar a prática da entrega dos dízimos hoje na igreja atual? Você tem esse texto? Se você não tem esse texto, entregue o dízimo. Há irmãos questionando, o pastor faz isso, faz aquilo, o pastor sei lá o que, rouba. Eu não estou questionando isso. Eu estou fazendo apenas esta pergunta. Você entendeu? Agora me responda, se você não tiver resposta coerente, negativa para essas duas questões, seja dizimista.